Hoje, então, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dos motivos pelos quais eu acabei me afastando um pouco das redes sociais e deixando um pouco de lado aquilo que eu vinha fazendo. Como eu disse ontem, muita gente acabou me mandando mensagem, perguntando por que eu tinha parado com as publicações e falando da relevância daquilo que eu desenvolvia. Mas tem alguns momentos da vida que a gente precisa parar para se perceber, saber onde a gente está, onde a gente quer chegar, para escolher as melhores estratégias. Eu confesso para vocês que eu tentei pensar 1000 formas de como falar tudo que eu precisava falar, e eu ainda me emociono um pouco quando eu falo sobre isso, porque todas as grandes mudanças na nossa vida, elas acabam gerando impacto, né? E eu sou uma pessoa que quase não sou emocionada, então isso de fato mexe bastante comigo. E eu acredito que possa também servir para muitas pessoas. Então, ao invés de falar, eu encontrei uma passagem, vou compartilhar com vocês algo que para mim é muito íntimo, digamos assim. Esse aqui é o meu diário. E teve um dia que eu escrevi algo que foi o que me motivou, talvez, nesse ano, a tomar uma das decisões mais importantes da minha vida. O nome desse texto, na época, eu chamei de decisão. As decisões moldam os nossos destinos. Todas as vezes que desistimos de algo ou escolhemos alguma coisa, estamos nos posicionando. A questão central é que nem sempre as decisões são conscientes. Às vezes agimos por impulso, ego, medo, e isso nos leva a lugares difíceis de permanecer. A tendência, quando estamos inconscientes, é deixar o orgulho tomar conta, e quando isso acontece, é possível que a gente se culpe os outros e entre em um processo de vitimização sem fim. Cada vez mais eu percebo que vivemos aquilo que nos permitimos viver. Toleramos situações intoleráveis para sermos vistos, para provarmos aos outros e a nós mesmos que somos fortes e capazes. Que decisão insana é essa? A capacidade não se mede só pela dor da permanência. A capacidade se mede pela dor de continuar caminhando, mesmo com medo. Somos capazes de muito, mas a depender da perspectiva ou da decisão que tomamos, o sofrimento se soma à culpa e nos afundamos. Tão difícil quanto decidir ficar em uma situação que nos faz mal é se propor a enfrentar os medos e mudar a realidade atual. Então, no fim, é uma questão de escolha. O que eu preciso tolerar? O que eu prefiro tolerar? Prefiro ser consciente da minha decisão ou agir como vítima das escolhas, que no fundo são minhas? Até aqui, vivi como tolerei viver. Foi uma escolha. E sim, eu penso comigo mesma coisas do tipo: mas e quando agem de forma errada comigo? Ainda assim, a decisão é minha. Posso me sentir injustiçada, vítima e paralisada por pensamentos de autopiedade ou buscar lapsos de lucidez como neste intervalo de momento, em que entendo perfeitamente que tem coisas que eu não controlo e que o que as pessoas fazem contra mim ou quando tentam me interpretar a partir dos seus pontos de vista, isso definitivamente não me define, a não ser que eu permita que assim seja. A luz no fim do túnel só é vista quando abrimos os olhos e nos decidimos a olhar em sua direção. No fundo, na realidade, a luz sempre está em algum lugar. A luz é a vida. Aquela que decidimos viver plenamente com coragem e livres de coisas, pensamentos e julgamentos que não nos pertencem. Somos sobreviventes das decisões de todos aqueles que nos antecederam. Nossas mães, avós, tias, todas as gerações de mulheres que buscaram sobreviver. Eu escolho viver. Eu decido buscar consciência e entender que o descontrole faz parte da vida e das decisões que tomamos. Eu decido me despir da capa imaginária e física de proteção. Eu decido me libertar de tudo isso. Eu decido escolher pelo que me faz feliz e saudável, mesmo diante da dificuldade. Eu decido sentir o que precisa ser sentido e deixar ir o que não precisa mais ficar. Hoje eu decidi lutar pela vida, a vida que Deus me deu. Eu escolho voltar a ser quem eu realmente fui. Eu escolho voltar a ser quem eu realmente sou.
em alma, mente, corpo e espírito, mesmo que isso signifique desagradar algumas pessoas. Eu decido sim ser mais egoísta e me autopreservar em alguns momentos. Tanta coisa aconteceu nas últimas semanas e nos últimos tempos que me fizeram oscilar entre dúvidas sobre mim, sobre o meu valor, que me levaram aos extremos de dor e culpa, que foi difícil traduzir em palavras. E aqui, como é um diário, eu escrevi. Por isso, decidi escrever, não escrever naquele momento. Na verdade, no fundo, eu gostaria de fugir. Materializar pensamentos em palavras às vezes é extremamente desafiador, principalmente para quem tem uma forma de pensamento tão complexa e conectiva como a minha. Às vezes nem eu dou conta deles. Tudo isso foi para dizer que, para além das coisas que eu não controlo, há coisas que estão sob o meu domínio. Então, eu decidi viver e ser saudável de novo. Eu escrevi isso aqui em dezembro do ano passado. E entendam que toda decisão ela é muito difícil. E para mim não foi diferente. Decidir para mim é muito difícil porque eu prezo muito pela segurança. Eu fui criada num contexto em que a gente precisa fazer as coisas certas da melhor forma possível. E eu acredito muito nisso. Isso faz parte de mim. Mas nem sempre os lugares em que a gente está, eles entendem tudo isso. Às vezes, a gente escolhe ambientes que não são pra gente. A gente fica ao lado de pessoas que não são as pessoas que vão potencializar as nossas qualidades ou que vão fortalecer os nossos valores. E isso nos adoece. Então, depois de quase 4 meses de eu ter escrito esse texto aqui nesse diário, que na verdade eu voltei a escrever um diário depois de muitos anos, porque eu fazia isso na adolescência, e voltei aos 44, 45, para me reconectar comigo mesma, porque existem momentos que a velocidade das coisas, a intensidade com que tudo acontece na vida da gente, acaba nos absorvendo e nos desconectando de nós mesmos. No passado eu fiz um evento que falava justamente sobre conexão, sobre a possibilidade de utilizar a dor do sofrimento para renascer maior e mais forte. E naquele momento eu nem tinha ideia de que tudo aquilo que eu intuí, que eu construí para a educação, de alguma forma também serviria para mim em algum momento da vida. Porque por mais que eu seja muito empática e eu tenho uma facilidade muito grande de compreender a dor do outro, eu nunca havia sentido a dor de não ser vista. Acho que a palavra vista é a melhor, né? Nas minhas dores, na minha situação, que na verdade se tornou uma condição de saúde, porque quando a gente não tá bem com a gente mesmo, a gente pode tentar se enganar e tentar enganar os outros, mas o nosso corpo não se engana. E daqui a pouco ele começa a dar sinais, né? A ansiedade, o medo, o desconforto, e tudo isso aconteceu comigo. E eu confesso pra vocês que no começo foi muito difícil, porque nem eu acreditei que eu tava doente. Eu sempre fui tão forte, eu sempre lidei de uma forma tão objetiva e tão prática com as coisas, que eu achava, não, isso é mais uma coisa, eu vou superar, vai dar tudo certo. Acontece que não foi assim que aconteceu. Eu tive literalmente que morrer em vida para poder renascer hoje, aqui na frente de vocês também, maior e mais forte. Eu levei 2 semanas para conseguir gravar esse vídeo. Eu ainda me emociono quando eu falo disso, porque é inevitável, eu sou um ser humano, eu tenho sentimentos, e vulnerabilidade não é sinônimo de fraqueza, muito pelo contrário, vulnerabilidade é sinônimo de humanidade, e eu como ser humano não sou diferente. E na semana retrasada, agora já nem sei mais direito quantas semanas fazem, mas no dia 7 de abril de 2025, exatamente 9 anos depois de eu ter sido nomeada ao serviço público, eu pedi minha exoneração. Foi difícil abrir mão disso, eu já escutei que eu sou louca, eu já escutei que eu tô certa, eu já escutei muitas coisas, mas mais uma vez eu venho dizer pra vocês que não importa muito o que os outros dizem, importa mais o que a gente sente. E importa muito aquilo que as pessoas que estão ao nosso redor, que são as pessoas que nos sustentam nos momentos de dificuldade, nos aconselham, porque essas pessoas de fato querem o nosso bem. Às vezes as pessoas que estão distantes não conhecem o que está dentro da gente, do convívio diário, né? Então às vezes nem a gente mesmo consegue se compreender. E esse momento ele foi muito importante.
Eu nunca tive medo de trabalhar, eu nunca tive medo de buscar as minhas coisas e não vai ser diferente agora. E eu retomo então aqui as redes sociais, agora sabendo quem eu sou, qual é o meu propósito. Não que antes eu não soubesse do meu propósito, mas teve uma coisa que eu nunca perdi no meio desse caminho, foi a certeza de que eu tenho um vínculo muito forte com a educação e que aquilo que eu faço e tudo aquilo que eu estudei, de certa forma, pode contribuir de forma potente com o desenvolvimento e a transformação de tudo aquilo que a gente entende de educação hoje, né? Parece soberbo isso, mas eu acredito tanto na educação, eu acredito tanto naquilo que foi construído, no poder do trabalho que foi desenvolvido, que eu não tenho dúvidas disso que eu falo. Eu falo com fé porque realmente é verdade, porque realmente eu acredito e porque existem muitas provas sociais de que toda essa metodologia, de que todo esse trabalho, ele dá certo. Então eu conto com vocês. Queria pedir desculpas por esse momento de ausência, mas é importante, ele foi importante para mim e eu acredito que falar sobre isso também seja importante para vocês, porque muitas vezes pela velocidade das coisas, a gente não para pensar naquilo que de fato é importante para nós, né? Então, primeiro a gente, para que depois a gente possa conseguir fazer o resto da melhor forma possível. Como é que eu vou fortalecer as pessoas se eu mesma não estava fortalecida? Então, por uma questão ética, naquele momento eu tive que parar, me reconectar a mim mesma, me fortalecer enquanto pessoa, enquanto ser humano, para poder voltar maior e mais forte, assim como uma fênix.